Olá, povo de Deus abençoado. Eu de novo por aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre a bênção que existe para quem é obediente. Responde aí para mim, deixa um comentário aí se você tem sido obediente ao Senhor ou não, né? Eu passei a minha vida, muito tempo da minha vida desobedecendo ao Senhor e paguei muito caro por isso, acredita? Pois é. E o Senhor tem falado muito comigo em Deuteronômio capítulo 28, né? É um texto muito clássico que muita gente lê, muita gente prega sobre isso. E eu resolvi compartilhar com vocês isso aqui, em nome de Jesus. Então, como diz, obedecer, como diz a palavra do Senhor, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Aquele clássico versículo lá sobre Saul que não obedeceu a ordem do Senhor, a ordem de Deus. Mas hoje eu vou estar lendo com vocês em Deuteronômio capítulo 28. Vamos estar lendo e antes da gente ler, eu quero dizer para você que eu sou Adriana Fernandes e te dizer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com seu amigo, com seu irmão, com aquele grupo, sabe aqueles trocentos grupos que tem no seu WhatsApp, que o seu celular não para, aquele monte de mensagem. Gente, acredita, abrindo um parêntese aqui, eu entrei nos grupos de compra e venda aqui do lugar onde a gente mora. Eu não conseguia mais ter sossego nem paz, porque assim, é de compra e venda, né? Então é direto. Eu tava em 3 grupos, então meu celular enchia de mensagem, de vídeo, de áudio, de tudo que você possa imaginar. E eu tive que sair, ó. Eu saí dos 3 grupos, porque eu prefiro a minha paz do que aquele rio de mensagem. Inclusive, tá bom, isso é até tema para um outro vídeo. Vamos voltar na obediência aqui que é melhor. Amém? Então não sei se você já deixou seu like, já se inscreveu, clicou no sininho e ativou a notificação assim, todas, que é para você sempre ser notificado quando eu estiver aqui, quando eu postar um vídeo, tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti, por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações e tu não pedirás nada emprestado.
E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que observes e os cumpras. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Amém? Eu li até o 14, porque depois do 14 é para os desobedientes. E eu creio que o Senhor tem chamado uma geração para ser obediente. Chega de desobediência. Eu falei para mim mesma, sabe? Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, eu escolho te obedecer, prestar atenção na palavra. Gente, quando a gente começa a prestar atenção na palavra, a gente descobre tantas coisas, né? Então, essa é a bênção para os obedientes. Eu quero te encorajar a você ler isso aqui todo dia, você declara a palavra. Eu sei que pode ser que você diga, mas eu ainda estou em desobediência. Eu também estou vencendo, mas eu decidi declarar isso aqui todos os dias. O Senhor me disse, declara todo dia, que vai chegar uma hora que tudo vai se alinhar, em nome de Jesus. Enquanto eu li agora, o Senhor falou comigo aqui, ó, que se a gente ouvir o mandamento do Senhor, a gente ouvir, observar e cumprir. Olha só, né? E no começo diz também, ó, se a gente ouvir a voz, se a gente ouvir diligentemente, o que é diligentemente, né? É detalhadamente aquilo que o Senhor está falando. Eu vim aqui falar com você e pode acreditar, é a voz de Deus falando com você. Deus fala através de pessoas, Deus fala através de profetas, Deus fala através de sonhos. Deus tem falado comigo nos sonhos. E eu, inclusive, eu vou fazer um vídeo contando um sonho profético que eu tive. Vou trazer aqui. Enfim, então, se a gente ouvir o Senhor e obedecer, prestar atenção nos detalhes que Ele está falando conosco, Ele pode usar várias coisas para falar conosco, pode usar uma criança, uma situação, uma luta que você está passando, um sonho que você teve, um pesadelo. A gente às vezes não quer sonhar coisas ruins, né? Mas sabia que os sonhos ruins talvez sejam os melhores, porque são sonhos de alerta. Claro que existem sonhos da alma, existem sonhos porque você comeu demais de noite, foi dormir, sonhou e teve pesadelos, né? Mas existem sonhos proféticos também. Então, vamos voltar aqui para o tema, que é sobre a obediência. Eu não sei como você tem vivido, mas eu cansei de desobedecer, sabe? Até que chegou uma hora que eu disse, Senhor, eu quero ouvir tua voz. E a voz do Senhor é doce e suave. Ela nos confronta, ela nos corrige e ela vem nos amar também. Ficou meio escuro, né? Meu Deus. Mas vou continuar assim mesmo. Vamos lá. Mas o Senhor tem falado comigo assim, começa a obedecer, que o plantio da obediência vai ter uma colheita. Ó, aqui para os obedientes. Tem muita bênção, gente, para quem obedece. Então, uma coisa é certa, se essas bênçãos ainda não estão acontecendo na sua vida, acredita. É porque, se não está acontecendo na minha e na sua vida, é porque ainda tem resquícios de desobediência. A gente precisa se voltar para Deus. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre deuses estranhos, e no último versículo que eu li aqui, ó, fala aqui que não é pra gente andar nem para a direita, se desviar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, para andar após outros deuses. Que a gente ande conforme a palavra. A Bíblia está aí. A gente precisa ler a palavra e meditar todo dia. Não é só ler correndo, sabe? Precisa ler e meditar. Em nome de Jesus. O Senhor vai abrir o céu para a sua vida. Receba a bênção dos obedientes em nome de Jesus. Senhor, eu já quero obedecer para que o Senhor venha abençoar tudo na minha vida. Olha, a gente precisa ouvir, observar e cumprir. Só ouve a palavra
Tem duas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Sabe quais são? Os que sentam para ouvir. E você só ouve quando você cala. Você tem que calar para ouvir. Não dá para falar junto. Você tem que parar e sentar para ouvir a palavra do Senhor. Seja no culto da sua igreja, seja na reunião que você tiver, ou seja uma pregação que você coloca para você assistir na sua casa, ou um vídeo que você coloca. Você precisa parar para ouvir. Outra coisa que a gente também ouve é quando a gente lê. Eu escutei isso, eu achei interessante, porque diz o versículo que a fé vem pelo ouvir, né? O versículo lá de Romanos. E realmente quando eu leio, e acontecerá que se ouvires diligente a voz do Senhor teu Deus, quando eu leio em voz alta, eu sou a primeira que escuto, porque os ouvidinhos estão aqui pertinho da minha boca. Então, para você ouvir, tem essas duas formas, tá? Ouvir a palavra do Senhor, ouve também, né? O Senhor falando ao seu ouvido, ao seu espírito, ao seu coração. Então, a gente precisa parar para ouvir, amém? E calar para poder ouvir. E quando a gente for ler a Bíblia, a gente lê em voz alta, para que a gente possa ouvir em primeiro lugar. E não somente, vou ler. É diferente, né? Do que eu falar assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. Então, quando eu leio, eu estou declarando e estou ouvindo a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. A outra parte que eu falei é observar e cumprir. É prestar atenção diligentemente. Vamos atentar. Se o Senhor diz, foge disso aqui, você vai fugir. Se é para fugir do mal, fugir da aparência do mal, você vai fugir. Se é para fugir da impureza, você vai fugir. Se é para não colocar deuses estranhos, se é para ter cuidado com o que os nossos olhos veem, a gente vai ter cuidado. Se tem alguma cena ruim lá naquele filme, naquilo que você está assistindo, nossa, caiu um negócio para ali, misericórdia. Então, se está acontecendo algo, você vai fugir em nome de Jesus. A palavra do Senhor está falando isso, em nome de Jesus, amém? Que a gente possa, e no terceiro ponto, que a gente venha cumprir, amém? Além de ouvir, observar, né? Prestar atenção, que a gente possa cumprir em nome de Jesus. Que a gente venha ser praticantes e não só ouvintes, como diz a palavra, né? Inclusive tem aquele outro versículo que diz assim, que quem escuta, eu vou até ver esse, é Mateus capítulo 7, é Mateus 7, 24, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Olha só, você se torna sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Então você se torna sábio, um homem sábio que constrói a casa sobre a rocha. Vamos obedecer. O meu convite para você é, vamos obedecer. Eu não sei como você tem seguido sua vida, né? Como você tem andado. Eu só sei de mim, mas o Senhor me impulsionou, me impeliu a vir trazer essa palavra, que a gente comece a obedecer a voz. O Senhor está falando, vai lá e obedece em nome de Jesus, amém? Chega de desobediência. Eu acredito que o Senhor está voltando e Ele quer uma noiva, sabe? Uma noiva purificada. Ele quer uma igreja santa, em nome de Jesus. Que a gente venha ser encontrado obediente à sua voz. Às vezes não é fácil obedecer à voz de Deus, porque é para fazer algo que nos dói, para deixar algo que nos dói. Nossa, como é difícil, né, a gente largar uma coisa que a gente está acostumado há 40 anos fazer, imagina? E Deus diz assim, sai disso aí, que isso aí não, isso aí é laço, deixa isso para trás e começa a me obedecer. Mas é essa a promessa para os obedientes. Se você quiser saber mais sobre a promessa para os obedientes, lê Deuteronômio 28, declara todo dia que vai ser bênção para a tua vida. Amém?
E a gente vai estar fazendo uma oração aqui para encerrar. E eu já quero dizer para você, não sei se você já se inscreveu, já compartilhou, já faz isso quando sair desse vídeo, tá bom? Que a gente vai estar sempre trazendo uma palavra aqui de reflexão. Um devocional pequeno, é só para que a gente aprenda um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua palavra que alimenta, a tua palavra que confronta, que liberta. Mas eu sei que tem bênçãos através da tua palavra, que a gente possa te obedecer nesse dia, Pai. E se a gente ainda não vem sendo obediente, que a gente comece a ser obediente, Deus, e comece a praticar, para que no momento devido o Senhor venha nos abençoar, Pai. É tanto plantio que a bênção, a colheita vai vir com certeza. E eu creio, Pai, que o Senhor já está fazendo algo poderoso nessa vida, nessa casa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teus filhos, assim como o Senhor tem me abençoado, assim como o Senhor tem feito na minha vida, Pai. O Senhor tem descortinado a tua palavra, Pai. O Senhor tem me dado sede e fome pelas tuas coisas. Que o Senhor faça isso na vida do teu povo, Pai, na vida dessa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que a sua palavra seja propagada, Pai. Que se levantem os filhos obedientes, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.